o Instituto Previdência de Servidores Públicos Municipais foi criado pela Lei 4456 de agosto de 2011 e começou a funcionar em 2012 em substituição ao FUNCAP, que é o Fundo de Previdência de Servidores, que foi extinto e criado com as novas regras da Previdência. No início, houve um aporte inicial de 25 milhões e 500, que era o recurso que estava no FUNCAP, para pagamento de benefícios, ou seja, pagamento dos segurados, que foram transferidos do FUNCAP para o Instituto de Itabira Prévio, e 500 mil pelas despesas administrativas. A estrutura do Instituto de Previdência conta com duas diretorias, uma diretoria administrativa e financeira que cuida dos recursos e da parte contábil do Instituto, ou seja, a gestão dos recursos que são repassados mensalmente pelos entes. E a diretoria de benefício, que é a diretoria que realiza as concessões de aposentadoria, pensões e também as simulações e todos os serviços relativos aos benefícios previdenciários. O Instituto de Previdência também conta com um conselho deliberativo, que é formado por 8 servidores, sendo 4 que são indicados pelo prefeito e 4 são eleitos entre os servidores. Esses membros têm que ter uma capacitação mínima, terceiro grau, tem que ter seu cidadão de captação ilibada para poder concorrer a esses cargos. Tem também o Conselho Fiscal, que no mesmo molde do Conselho Deliberativo, eles são 2 membros eleitos e 2 membros nomeados. Então, esses aí que têm uma formação específica superior em ciência contábil, administração e economia. Conta também com o Comitê de Investimento, que é um comitê que reúne mensalmente para deliberar sobre os recursos do Instituto, onde são aplicados, o que a gente toma em relação a novos investimentos. Ele é formado pelo presidente do Instituto, pelo chefe do Departamento Administrativo e Financeiro, um representante do Conselho Deliberativo, um representante do Conselho Fiscal e um servidor indicado pelo Conselho Deliberativo. Para fazer parte desse comitê é um pouquinho mais complicado, porque além de a formação superior tem que ser aprovado tem que ter o CPA de 10 ou 20. Tá? Então, porque um pouquinho, porque são muitos recursos registrados, então tem que ter gente com capacidade de gestão. Hoje, o Instituto hoje já concedeu 715 aposentadorias, isso é de 2010 até 2012, até 2025, são 700 pessoas que estão aposentadas, 68 pensões, num total de 783 pessoas seguradas. E também, além desses 715 aposentados, 68 pensões, tem 100 pessoas que são oriundas do FUNCAP, e sendo aposentados e pensionistas 18. Isso foi arrecadado do FUNCAP. Eu aproveitando que você está falando de aposentadoria, no passo a passo aqui, eu tenho acompanhado aqui, e ano passado eu vi que o pedido de aposentadoria por parte do servidor, ela aumentou muito. Foi por causa da reforma administrativa, foi por motivo desses números, foi por benefícios para o Itabira Prévio, ou tanto para o administrativo, quanto para o financeiro. Teria sido uma manobra de agravou a situação financeira do Instituto, da Prefeitura. O que você vê sobre isso aí? Na verdade, a maioria desses que apresentou ano passado não aumentou muito, porque daqui a pouco você vai ver ali que tem umas simulações da aposentadoria. Tem se mantido constante. Você tem o gráfico ali? Tem, depois. Mas acontece, ano passado teve um leve aumento em função do concurso. Porque nós tivemos um concurso lá em 94 e muita gente, sabe, professor, está vencendo o prazo agora. Já está chegando a era de aposentar. Aumentou muito tempo. Se você olhar, você vai ver que muitos professores estão aposentando.
Porque o professor precisa com 25 anos de serviço prestado. Só professor ou todas as áreas? Tem todas as áreas. Mas professor que concurso que está vencendo principalmente mulheres. Tem mulheres que aposentam com 30 anos, então professor. E professora com 25. Então nós estamos chegando a um ponto que está chegando uma quantidade muito grande de pessoas aposentáveis. E, na verdade, nós temos muitas pessoas que podem aposentar e foi, porque a aposentadoria voluntária. Né? A pessoa tem que ir lá para requerer. Só sai compulsória com 75 anos. Tá? Mas vamos chegar no grau, você vai ver. O perfil dos nossos segurados da hoje são 640 mulheres e 261 homens, ou seja, 71% são mulheres. Isso em função que a maioria dos nossos segurados são professores. Então, o município tem um contingente muito grande de professores e a maioria dos professores são mulheres. Então, a saúde e a educação contribuem muito para isso, essa quantidade maior de mulheres aí. Ô Luiz, esse aí, eu peguei 2003, que eu peguei um período de tempo maior, então isso aí é quem vai ao instituto e pede para fazer contagem do tempo, ver se dá para aposentar, não é que está aposentando não. Isso é requerimento de simulação de aposentadoria. Isso é 2023. Pode passar. 24, 24 até caiu. Você vê que isso aí caiu no final do ano. Tá, eles fazem o requerimento, depois acabam não aposentando, como é que é? A maioria aposenta. Ou então, por exemplo, a pessoa está quase aposentando e quer deixar tudo prontinho. Ele vai lá e requer, a gente faz o levantamento, aí nós temos um sistema para simulação de aposentadoria, que ele pega a pessoa e avisa, você vai aposentar, você tem, dá para se aposentar dia 30 de abril de 2026. Então a pessoa já sabe mais ou menos a data que vai aposentar. Tá? Porque nós temos vários cenários de aposentadoria. Nós temos 16 cenários. Para quem entrou antes da Constituição, quem entrou antes de 92, quem entrou antes de 98, quem entrou antes de 2002, essas são essas datas que tiveram emenda constitucional, ou então uma lei federal que alterou a legislação para a aposentadoria. Tem 2003, tem 2012, tem muitos, nós temos 16 cenários. E tem um cenário para mulher, outro cenário para homem. Um cenário para mulher professora, outro cenário para homem professor, porque cada um desses tem uma lei específica. Qual a diferença? Por exemplo, é tempo de contribuição. Porque a mulher professora é 25 anos, o homem professor é 30. Isso é lei federal, não é lei nossa não. É lei do Ministério da Defesa. E o homem professor é 30, isso é falando mínimo, tempo mínimo. Tá? Mas tem outras regras também, tem aposentadoria por idade, tá? Tem especial, tem outras, tem invalidez, então vários cenários diferentes. Então cada caso é um caso. E em 2025, você vê que nós tivemos 7 em janeiro, fevereiro, na março, deu uma queda, deu 8 e pouco. Tá? Por que? Você sabe falar? Pessoal mesmo. Isso é pessoal mesmo, porque se você pegar a relação dos servidores do município, você sabe que não tem tempo que ele vai aposentar, mas não quer, que a gente vai trabalhando. E o que o município está fazendo para repor essas pessoas? Aí não é complicado. Nada, né? Não, mas na verdade tem isso. Mas vamos lá, isso aí é requerimento, não é aposentadoria não, tá? Agora isso aí são atendimentos que o Instituto faz. Até meio difícil aqui, mas então, em 2023 a gente variou lá de 56, 58, 65, e no final de 2023 a gente tem 90 pessoas por mês. Em 24 começamos um pouco, então um crescimento maior em abril, chegamos a 225, e no final de 2024 estava 101. 2025 nós tivemos aí 122, 138 e 168. Esses atendimentos são todo tipo de atendimento. A pessoa vai lá fazer simulação de aposentadoria, vai lá para pegar o tempo, porque quando ele saiu do município foi para outra instituição. Então ele vai lá buscar o tempo, e nós levantamos o tempo da pessoa, a pessoa vai pedir documentos, vai ver que tem gente que vai querer saber como é que é a aposentadoria, o que é. Então são todos tipos de atendimento. Atendimento presencial, o WhatsApp, telefone e o e-mail. Tá? Bastante atendimento a gente faz. Você vê que eu estou 168 aí. Em 22 dias trabalhados, que em média por mês, você vê que é muito atendimento que se faz lá. Tem com pouco salário. Isso são servidores em abono de permanência. Abono de permanência é o servidor que já foi lá, fez todo o processo, já está prontinho a aposentar. Se eu chega e fala assim, não, eu não quero aposentar, vou continuar trabalhando. Ele não é só da aposentadoria. E o abono de permanência é o seguinte,
ele já garantiu o direito de aposentar, ele para de contribuir os 14%. Então, a contribuição necessa. Ele continua trabalhando o tempo lá, mas já é aposentado, praticamente aposentado, só não assinou. Quantos comissionados tem na sua secretaria? Você falou ali quantos comissionados? São 4. Na verdade, porque todas vezes tem que responder. Porque um é responsável pelo CONBREC, outro é responsável pelo Ministério da Previdência, então são responsáveis. Todos eles assinam o documento de aposentadoria, é uma coisa muito séria. Eu acho que não quer mas nós temos fiscalização tanto federal como estadual e municipal. Então nós temos que prestar conta. Mas são cargos de confiança, comissionado, né? Efetivo e comissionado. Exato, tem que ser efetivo. Efetivo e comissionado. Exato. Então, pode passar. Nós tínhamos, acho que eu perdi a última. No final nós tínhamos 36, 35. E nós temos hoje 40 pessoas que já têm condição de aposentar e estão trabalhando. Aí pergunta, por que o cara vai querer trabalhar se ela já tem condição de aposentar? Muitas das vezes é porque, como eu falei, nós temos vários cenários de aposentadoria. Talvez o cenário que ela encaixou não vai pagar o melhor salário para ela. Então, se ela trabalhar mais 2 anos, ela chega no melhor salário que ela poderia aposentar. Então, ela fica mais 2 anos. Talvez tenha uma coleção, deve faltar um pouquinho de para bater, então ela continua. Mas vai muitas vezes nessa situação. Ela fica 1, 2 anos, ou então às vezes está no carro de comissão, quer ficar aproveitando e fica lá um pouco. Essas são as aposentadorias concedidas, tá? Essas aí são efetivamente concedidas. Então, em 2023 nós varíamos em 3, 8, varia. Então, eu falei de tempo das solicitações. Você vê que em outubro deu uma crescida, 11, até no final do ano baixou um pouco. E esse ano nós tivemos janeiro 5, fevereiro 11 e março 6. Então isso varia muito. Ele já pegou de acordo com a demanda. A procura e a demanda, quer dizer, tem oferta, não é dessa demanda. Resultado administrativo. Resultado administrativo é a receita administrativa que nós temos em nossa despesa. Aí nós temos um resultado de 144 mil. Deixa eu. Quais foram os impactos relativos ao benefício, ao aumento de salário decorrente na nova estrutura administrativa da Prefeitura e que foram proporcionados pelo Itabira Prévio? Teve impacto? Tem na despesa e tem na receita. Porque uma vez você aumenta o salário, o que acontece? Quem tem a paridade, porque quem aposentou antes de 2003 tem paridade. Recebe o último salário. Quem aposentou depois de 2003, ele já tem o fator preferencial que é aplicado ao salário. Então, normalmente não é o último salário. Então, isso acontece. E por quanto tempo que o Itabira Prévio permanecerá ostentando sem necessidade de repasse da Prefeitura? A Prefeitura não vai repasse. Tem que fazer. Ela faz repasse. Tem a parte patronal, como fosse um repasse. Então, hoje, a gente arrecada, pode passar aí. Você tem o valor que a Prefeitura repassa? Além? Vai passar aí? Hoje está 8 bilhões e 536. Isso tem a parte do servidor e uma parte para o patronal. Tá? E a despesa que a gente usa para pagar a folha do pagamento dos aposentados é em torno de 100 milhões e 471. Então nós temos hoje um saldo positivo mensal de 2 milhões. Isso aí está sobrando com todas as secretarias? Está sobrando. Está sobrando para levar em porque isso aí faz parte do fundo que vai pagar a aposentadoria de todo mundo até o final da carreira. Então, assim, é aplicável. Nós temos o que chama política de investimento, que ela é baseada na Constituição Normativa do Conselho Monetário. A gente não pode aplicar onde quer e do jeito que quer, não. A Constituição Normativa, a política de investimento, fala que você pode aplicar até 100% dos custos, por isso que praticamente zero. Mas só que para a gente bater a meta, ter uma meta de arrecadação, aí você pode colocar até 30% em outros tipos de investimento. Tem vários, tem multimercado, são as FIIs, tem muitos. Mas tudo é regulamentado e bem encaixado. Você não pode ultrapassar nenhum limite desse, porque esse relatório a gente manda todo mês para a Secretaria de Previdência.
Todo mês. E fica com saldo negativo ou dá para cobrir? Não, está dando saldo. Está sobrando, né? Positivo. Nosso fundo hoje está bem seguro. Então, assim, todo final do ano tem o cálculo atuarial. Ou seja, nós temos empresa contratada de atuários, que eles vêm e fazem o seguinte: pega todo servidor, a gente pega levantamento de dados, todo servidor, vê quanto cada um deles vai contribuir até a expectativa de aposentadoria. Por exemplo, você servidor, se fez esse levantamento, você vai contribuir 1 milhão até se aposentar. Faz isso com todo mundo. Aí vê quanto nós temos para todo mundo contribuindo até a aposentadoria. Aí você faz o inverso. Você pega quando a expectativa de vida das pessoas, quanto cada um tem expectativa. O homem tem uma tábua de juros, que ele fala assim: a expectativa do homem hoje é 76 anos, e da mulher é 80, normalmente é assim. A mulher mais que o homem? É muito mais. Então, aí você pega, olha quanto tem de receita e quanto tem de despesa. Isso que a Cláudia fala. Eu falo assim: ó, o instituto está saneado, está tranquilo. Tá? Senão, se tivesse o ruim, mandar mexer na líquida, ia aumentar a líquida. Porque igualmente a reforma nós já começamos a fazer reforma, a previdência nossa aqui. Nós respondemos 3 situações. Primeiro, o município aumentou a líquida de serviço em 2022, aumentou a líquida de servidores de 11% para 14%. E também, 2019, vai aparecer. E também a gente alterou a administração, porque nós temos um sistema de projeção. E terceiro, foi constituída a previdência complementar. Para que serve a previdência complementar? Porque o tempo do INSS hoje é 8.157. Então, quem entrou na prefeitura depois de 2020, depois de 2021, quando foi instalada a complementar, não recebe mais que 857. Ou seja, quem, por exemplo, o cara que entrou de salário, vamos contar os médicos que tem o salário maior. Ele entrou, já avisa ele, ó. Você tem que contribuir até 8 mil para o Instituto de Previdência, além dos 8.657, você contribui para complementar, que é o nosso caso do Brasil. Por quê? Porque quando você aposentar lá na frente, você vai receber o teto do INSS, do Instituto de Previdência. Então, o Instituto não vai pagar salário alto mais não. Isso vai ajudar a equacionar as suas contas. Isso aí ajuda lá na frente a melhorar as contas. Pessoal, dentro das possibilidades de investimento desse recurso, está na questão imobiliária, Tem também. Tem. Eu fico imaginando assim, isso é claro, de alguns imóveis. Você poderia reverter também a frente, os imóveis, e alugar inclusive, o terreno nosso aqui do lado do OAB lá, foi isso. O município deu o terreno em troca de redução do déficit setorial. Então, depende da redução lá. Inclusive, eu tive como prefeito, a gente está estudando essa possibilidade, tá? Para atenuar e já melhorar a situação, que a gente precisa ter a prefeitura ficar repassando tanto recurso para o Instituto. Já estamos conversando isso lá. Comprev é compensação previdenciária. Aí, o que é Comprev? É o seguinte: se você trabalhou na iniciativa privada e veio para o município, aquela parte que você contribuiu para o INSS nos deve. E vice-versa. Se todo município foi para a iniciativa privada, nós devemos o INSS. Então, meio de compensação, tem uma câmara compensatória, igual o banco lá em Brasília, que a gente, todo mês a gente manda a relação dos servidores que estão lá no município. Eles mandam, por exemplo, fulano trabalhou ali 10 anos no INSS e 15 no município. Ou seja, esses 5 anos, o INSS tem que passar para a gente. O salário do cara é R$2.000, R$1.500 no INSS, tem que mandar todo mês para pagar o aposentador do cara. E nós complementamos com 1.000. O completo efetivamente começou a funcionar em 2019. Nós ficamos 9 anos pagando a aposentadoria integral, que a pessoa passou de INSS. A partir de 2012, todo recurso vai para o Instituto, não vai para o INSS mais. O que acontece? Então, hoje, por mês, o INSS passa do Instituto 712 mil. Tem quantos funcionários que defendem isso, que trabalham nos dois? Você tem noção de quantos tem não? Praticamente todo mundo, porque até 2012, todo mundo aceitou contribuir para o INSS. O Instituto foi criado em 2012, a partir dali que foi repassando dinheiro do Instituto. Então, praticamente, não ia mais novos, né? Os que entraram mais recentes, o cara que estava a primeira vez na prefeitura, aí ele não tem nada no INSS. Mas muita da gente trabalhou em iniciativa privada e veio para o município. Hoje tem quantos aposentados? Vai passar nada. Eu passei na primeira ano, vou voltar para você ver.
Mas hoje nós passamos o INSS R$ 800 e recebemos o INSS 712 mil todo mês. Tá chato. Nós pagar essa aposentadoria. E vai vir mais ainda. Nós vamos muito bons, se quiser falar com breve, os melhores para as Minas Gerais. Nós já tivemos com vários institutos, ninguém recebeu tanto dinheiro para a Minas Gerais. Serviço bem feito, nós fizemos serviço muito bem feito, sem comprar. Pois é, apresentações, se quiser alguma informação, agora volta lá no início, primeiro, por favor, só a primeira, só para mostrar aí. 901. Não, vai adiante. Mais. Aí. São 700 que foram apresentados, 715 aposentadoria, 60 pensões foi feito pelo Itabira Breve, esses 118 nós herdamos do FUNCAP, quando extinguiu o FUNCAP, nós herdamos isso aí. Esse aí não recebe integral, não. Esse recebe só a diferença entre esse 8 mil e tanto que o INSS paga essas pessoas. Então esse aí recebe a diferença. Recebe 1.000, 2.000, 3.000. Não tem o valor que está aplicado, não? O valor que está aplicado tem na prestação? Não, tem em torno de 580 milhões. Ô, Paulo, a minha pergunta é a seguinte: no governo da Mon, salvo engano, foi um dos piores períodos para o Itaprev, porque o município estava em dificuldade e a prefeitura atrasou o repasse. A gente está vendo agora o Marco Antônio indo pelo mesmo caminho na questão de dificuldade. Está correndo risco o Itaprev? Não, por enquanto não tem tranquilo, não teve nenhum atraso de repasse. Eu queria que atrelado ao salário, né? Não ver se recolhe o salário sem fazer recolhimento. E aí tem que fazer o repasse. Isso. Mas está até sobrando, né, Paulo? Oi? Está tendo saldo, né? Tem saldo, né? Esse saldo ali de 2 milhões por mês, já está o valor, o rendimento da aplicação Não, de 580 deve ser só a sobra do mês. Que é recado da prefeitura, do site, da fundação, então, da Câmara, porque recebe de todo mundo. Então o saldo é os 2 milhões alguma coisa, mais o rendimento da É aplicação. rendimento, né? Costuma ser 10 milhões, varia do mercado, 10, 12 milhões, 8 milhões. Depende do mercado. Quando o CDI está colocando alta, não é bom, porque nós estamos com o IPCA, com o Selic alta, então já foi de fundo de nota do Tesouro. A nota do Tesouro está pagando, a gente hoje IPCA mais 7 alguma coisa, quase um todo se tomando. Para a gente é ótimo, de batimento e um custo mais tranquilo. Não tem que ficar esquentando de cabeça, buscando alguma forma para investimento. Ô Paulo, te agradecer, já finalizou ali? Te agradecer, te desejar sucesso à frente da Secretaria. A gente já teve a oportunidade de participar. Que Deus continue te abençoando lá e continue fazendo um trabalho que faz. Sempre você teve à frente da Itabira Prévia. Eu não tenho dúvidas da sua competência à frente. Então, Deus te abençoe e Deus te proteja. Te dê muitos anos de vida e saúde de poder estar fazendo o trabalho. Fique com Deus. Obrigado. Gente, então, alguma pergunta, algum esclarecimento? Dá quanto? 5 milhões. Negativo. Muito obrigado. Mais 2 de saldo, dá 8 milhões.